Uma das discussões mais importantes na teoria do direito penal envolve, seguramente, a questão da culpabilidade. É sabido que a culpabilidade ela tem origem nas relações do homem com a divindade e naquilo que o homem pode mostrar sua culpa, dialogando com essa mesma divindade acerca de eventuais infrações. Portanto, era dotado de culpa a pessoa que tinha capacidade de dialogar com Deus. Essa é a origem teológica da culpabilidade. O direito penal aproveitou esse conceito para ajustá-lo na relação com o Estado. O indivíduo, ao praticar uma infração proibida e punida com pena pelo Estado, terá sua pena em relação à sua culpa, porque ele teria também, em tese, condições de dialogar com o Estado e não optou por esse diálogo e resolveu praticar o crime. Nesse sentido, a culpabilidade é discutida para fins de se aplicar uma pena. E ela começou originalmente com dois componentes psicológicos, dolo e culpa. Então havia culpabilidade dolosa, aquela que se vislumbrava em decorrência de uma má-fé, e uma culpabilidade culposa, aquela que se verificava em função da falta de cuidado. Portanto, o juiz, quando ia analisar a culpa, como pressuposto da pena, tinha a pena dolosa para o delito. E, se aquele delito eventualmente tivesse sido praticado na forma culposa, o juiz iria diminuir a pena, porque o nível de culpabilidade daquele autor era menor. Essa primeira culpabilidade com esses dois elementos era chamada de culpabilidade psicológica, porque estava atrelada a uma diferenciação exatamente psicológica, notadamente envolvendo o dolo. Ocorre que, posteriormente, a culpabilidade ganhou um outro elemento por força de sua construção normativa, ou seja, a culpabilidade passou a exigir uma discussão sobre imputabilidade. Só se podia falar em culpabilidade do indivíduo imputável. O que é o indivíduo imputável? O indivíduo imputável é aquele indivíduo maior e com maturidade psíquica. Portanto, a imputabilidade passa a compor a culpabilidade. A culpabilidade não era apenas uma questão de dolo e culpa, não era apenas uma questão de elementos psicológicos, mesmo porque, para se falar desses elementos psicológicos, o indivíduo precisava ser imputável, ele tinha que ser maior e com maturidade psíquica. Evidentemente que os menores e os doentes mentais não poderiam ser considerados culpáveis, e que isso corresponde à origem da culpabilidade, na medida em que tais indivíduos menores e aqueles com transtorno, com doença mental, não têm condição de dialogar com Deus acerca da sua culpa.
Então, a culpabilidade, ela tinha dolo e culpa, e passou a ter também imputabilidade. Ocorre que um outro elemento foi acrescido, que é o conhecimento da ilicitude. O conhecimento da ilicitude passou a ser discutido na culpabilidade, porque passou a ocorrer casos de dolo, até mesmo culpa, de indivíduos maiores, com maturidade psíquica e, portanto, imputáveis, mas que, por força de outros costumes, por força de origens étnicas diversas, não tinham conhecimento da ilicitude daquele núcleo social. Então, eles não poderiam ser considerados culpáveis porque faltava a eles o conhecimento da ilicitude praticada naquele núcleo social. Então, esse é o segundo elemento normativo que passa a compor a culpabilidade, que agora passa a ter 4 elementos: dolo, culpa, imputabilidade e o conhecimento da ilicitude. Em seguida, passam a ser discutidos casos de indivíduos que praticam os delitos por força de coação dos seus senhores. São indivíduos que não possuem exigibilidade de conduta diversa. São indivíduos que estão sob coação. Então, essa coação, ela corresponde a uma inexigibilidade de conduta diversa. Não se pode exigir do indivíduo uma outra conduta por conta dessa coação, muito embora ele tenha conhecimento da ilicitude, muito embora ele seja maior. Então, a culpabilidade, ela passa a ser composta por mais um elemento normativo. Ela estava até então, começou com dolo e culpa, recebeu a imputabilidade, recebeu o conhecimento da ilicitude e recebeu essa exigibilidade de conduta diversa, que interfere no livre-arbítrio das pessoas. Essa teoria da culpabilidade, que tinha os 2 elementos psicológicos, dolo e culpa, e recebeu esses 3 elementos normativos, criados pelo direito para melhorá-la, essa teoria da culpabilidade passa a chamar-se culpabilidade psicológico-normativa. Exatamente porque tinha 2 elementos psicológicos, dolo e culpa, e as 3 construções normativas, repetindo: imputabilidade, conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ora, essa culpabilidade normativa sofreu um duro golpe na década de 40, com Hans Wetzel, teoria finalista, que convenceu a doutrina jurídica de que dolo e culpa não deveriam ser travados, discutidos, debatidos na culpabilidade. Dolo e culpa não são características de culpabilidade, são características da conduta. A partir dessa teoria, dolo e culpa passaram a ser considerados espécies de conduta. Nesse sentido, se a conduta fosse dolosa, era enquadrada em uma pena; se a conduta fosse culposa, era enquadrada em outra pena.
Dolo e culpa não eram mais discutidos no momento da fixação da pena. É importante isso. Dolo e culpa deixaram de ser discutidos lá no final, no momento da fixação da pena, e passaram a ser discutidos no momento da tipificação da conduta. Significa que a conduta dolosa tem uma pena, lá na tipicidade, e a conduta culposa tem outra pena lá na tipicidade. Quando o juiz vai fixar a pena, ele não lida mais com dolo e culpa para a fixação da pena. Ele já pega a pena apresentada lá na tipificação, havendo dolo ou culpa. Então, a culpabilidade perdeu os dois elementos psicológicos e se manteve com a imputabilidade, com o conhecimento da ilicitude, com a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, ela se manteve com seus elementos normativos e, portanto, ela é discutida até hoje nesta teoria. A nossa culpabilidade do Código Penal, ela é uma culpabilidade normativa, porque ela significa que é considerado culpável o indivíduo maior e com maturidade psíquica, que tem conhecimento da ilicitude e que dele se poderia exigir outra conduta. Essa é a culpabilidade com a qual trabalha o Código. É por isso que os inimputáveis não são culpáveis, porque são ou menores ou doentes mentais. É por isso que quem age com erro da ilicitude não é culpável, porque a culpabilidade exige o conhecimento da ilicitude. E é por isso que quem age sob coação não é culpável, porque a culpabilidade exige exigibilidade de conduta alternativa, de conduta diferente, exige uma escolha do autor, coisa que a coação tirou e o colocou numa condição de inexigibilidade de conduta diversa. Então, essa é, de forma bem resumida, a estrutura da nossa culpabilidade. É isso.